Muito bem. Dando sequência aqui, gente, à nossa aula, ao nosso tema, dando sequência ao tema concurso de pessoas. Nós já falamos de autoria, iniciamos ontem falando de participação. Vamos dar sequência aqui no tema participação, ok? Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, por favor, me interrompam aí. Vamos lá. Ontem, nós falamos a respeito, encerramos falando a respeito das teorias que justificam, que fundamentam a responsabilidade penal pela participação. Falamos da teoria da acessoriedade mínima, limitada, máxima e hiperassessoriedade. Não é isso? Restou falarmos a respeito de instigação e isso de desistência. Nós não chegamos a falar de instigação a autores e fatos determinados, não. Falamos? Falamos não? Falamos não? Ok. Você parou em teorias. Ok. Vamos lá. Veja, gente, para se falar em participação, e aqui estamos falando da participação na modalidade participação intelectual ou participação moral, e especificamente quando nós estamos falando de instigação, ou seja, quando nós estamos falando de plantar a ideia na cabeça do autor, não estimulá-lo a uma ideia já pré-concebida, né? Quando nós temos o estímulo a uma ideia já pré-concebida, nós não temos, nós temos instigação, não é isso mesmo, perdão, gente, que a gente confunde tudo. Quando nós temos o induzimento é quando nós não temos uma ideia pré-concebida. A instigação é quando nós reafirmamos uma ideia já pré-concebida, nós damos apoio a essa ideia. É isso. Pois bem, para a participação na modalidade participação moral, nós precisamos que este apoio seja a autores e fatos determinados. O estímulo, o induzimento, a instigação, ela tem que ser para autores determinados e fatos determinados. Eu tenho que estimular, vamos brincar aqui, vamos falar de crime ambiental. Eu tenho que estimular o fazendeiro X, fazendeiro seu Zezinho, a cortar o pé de piqui. Cortar pé de piqui é crime, hein? Pode cortar pé de piqui, não. Seu Zezinho a cortar a árvore, a madeira de lei, lá que está perto do curral da casa dele, da sede da fazenda. Autor determinado, fato determinado. Ok? Para se falar em participação. Seu Zezinho vai lá e comete o crime, eu sou partícipe eu estimulei seu Zezinho a cometer este delito. Sou partícipe do delito cometido por seu Zezinho. Sou autor, minha participação, eu tenho participação moral. Ok? Se o estímulo for para fatos indeterminados e autores indeterminados, aí nós não temos participação. Nós temos um cometimento de um delito próprio. Se eu viro e falo, esses fazendeiros aqui de Montes Claros tinham que cortar tudo quanto é madeira de lei. Não, esse negócio de aroeira, não tem que deixar uma aroeira de pé. Tem que cortar as aroeiras todas. Não, zona rural não tem que ter aroeira.
Eu estou falando para algum autor determinado? Não. Eu estou falando de algum fato determinado? Eu estou falando de algum fato determinado? Não. Essa circunstância faz com que eu cometa, eu me encontre, não na condição de partícipe, mas sim que eu cometa um delito próprio. É um delito previsto no artigo 286 do Código Penal, que é a incitação. Incitar publicamente, obrigado, Fernanda, incitar publicamente a prática de crime. Se eu falo da importância, se eu estimulo, se eu induzo, se eu instigo as pessoas indeterminadas, a cometerem um determinado tipo de delito, eu não vou estar sendo partícipe, eu não vou estar sendo. Eu não vou estar sendo partícipe, eu não vou estar participando de um delito cometido por outro, eu vou estar cometendo um crime próprio, que é o crime de incitação previsto aí no 286. Temos questionamentos aqui, gente? Pena de morte, cortar pé de piqui, né? Você até é doido. Ok, tranquilo, Ivo. Vamos lá, dando sequência. Vamos lá. Jorge, professor, para a efetivação do corte de X hectares de área de proteção ambiental, deve ser concedida uma aprovação pela... Vixe, Jorge, é tanto órgão ambiental, cara, é tanto órgão ambiental que eu nem me atrevo a te dizer quais órgãos ambientais, onde você tem que conseguir essa autorização, não. Porque são muitos órgãos ambientais que... Nós temos muitos órgãos para proteção do meio ambiente. Perigoso eu virar para você e falar, é só na prefeitura, você consegue, se é que a prefeitura concede para a zona rural, creio que não, você vai lá e faz o corte, e ainda assim você vai estar cometendo crime, porque precisava de autorização de mais 2 órgãos. Então, eu nem me atrevo. Pois bem, gente, nós temos 2 figuras muito interessantes que se relacionam com a participação, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vocês viram essas 2 figuras no semestre passado. Artigo 15 aqui do lado, por favor. Artigo 15. Ok. Olha lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Pois bem, gente, nós sabemos que na desistência voluntária a pessoa interrompe a sua conduta. No arrependimento eficaz, a pessoa, ainda que tenha concluído a sua conduta, ela adota uma postura que evita com que o resultado aconteça. Caso clássico aqui, se nós tivermos alguém que tenha o propósito primeiro de matar, o autor tem o propósito primeiro de matar a vítima. Ele efetua os disparos contra a vítima, mas na sequência ele pega a vítima, bota no carro, leva ela para o hospital e ela não morre. Nesse caso, ele vai responder somente pelos atos ocasionados. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. Ele vai responder por, neste caso, por lesão corporal, em razão do arrependimento eficaz. Correto? Pois bem, o questionamento que se faz é o seguinte: se nós tivermos participação, nós tivermos concurso de pessoas no cometimento de um delito. Esse mesmo exemplo que eu dei para vocês.
Nós temos a participação, nós temos uma participação moral. Nós temos uma pessoa que ou induziu, ou instigou outra a cometer um homicídio. Ela induziu ou instigou outra a cometer um homicídio. E essa pessoa efetivamente vem a efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima. Só que após efetuar os disparos, ela se arrepende de sua conduta, bota a vítima dentro do carro, leva ela para o hospital e, em razão do atendimento dado aí na sequência, ela não morre. Nós temos aí a figura do arrependimento eficaz. Aquele que, a princípio, iria responder por homicídio ou tentativa de homicídio, vai responder simplesmente por lesão corporal. Beleza? O questionamento que se faz é o seguinte: o partícipe, ele responderia também apenas por lesão corporal, ou ele responderia por tentativa de homicídio, já que ele foi, a conduta dele foi com esse propósito. O seu induzimento, a sua instigação, foi com o propósito de que o autor cometesse um homicídio, e não uma lesão corporal. Nós temos posicionamentos nos dois sentidos. Há quem entenda que se trata que o partícipe deveria responder por tentativa de homicídio, porque a sua vontade era que fosse ocasionado a morte. Há quem entenda que a pessoa deve responder, não. Assim também como autor, a pessoa deve responder apenas por lesão corporal. A posição que predomina é a que entende que, na verdade, como nós temos unidade de delitos, via de regra, é uma das características do concurso de pessoas, a unidade de delitos, e eu vou falar via de regra porque temos exceção, a gente vai falar da exceção aqui na frente. Havendo desistência voluntária ou arrependimento eficaz por parte do autor, esse privilégio, ele também atinge o partícipe. Por mais que o partícipe tenha estimulado o autor a cometer, no exemplo dado, um delito de homicídio, ele não vai responder por tentativa de homicídio e o autor por apenas lesão corporal. A posição que predomina, o entendimento que predomina é que ambos respondem por lesão corporal. Ok? Professor, Pois não. pegando esse mesmo exemplo que você deu, se eu dou um tiro na pessoa, me arrependo, só que esse tiro que eu dei causou uma paralisia, né? Deixar a pessoa paraplégica, por exemplo, por causa da localidade da bala e tudo mais. Mesmo que eu tenha causado todo esse problema na vida da pessoa, eu ainda vou responder só por lesão corporal? Sim, mas o que acontece é o seguinte, vai responder por lesão corporal, mas o que acontece é o seguinte, nós temos, quando vocês forem estudar a parte especial, vocês vão ver que nós temos 3 tipos de lesão corporal. Nós temos lesão corporal leve, grave e gravíssima, a depender da consequência da lesão. E a depender da consequência da lesão, sendo ela leve, grave ou gravíssima, a pena ela varia. Então, nesse exemplo que você deu, se trata de uma lesão corporal gravíssima, a pena é alta. Entendeu? Não vai responder por tentativa de homicídio, mas vai responder por lesão corporal gravíssima. E é interessante você... Oi? Qual pena é maior? A do tentativa Tentativa de ou a do homicídio. lesão? Tentativa de homicídio é maior. Mesmo sendo gravíssima? Mesmo sendo gravíssima. Quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Acha aí, por favor. Daqui a pouco eu estou falando bobagem. Não é crime com o qual eu mexo todo o tempo. Deixa eu achar aqui. Espera aí, só um tiquinho, gente. Vou responder vocês direitinho.
Código lesão corporal está no 129. 129, lesão corporal aqui. Realmente a lesão corporal, a pena é mais alta, a pena máxima, a pena varia de 2 a 8. A pena varia de 2 a 8. A tentativa de homicídio, o homicídio, pena mínima é 6. Na tentativa, nós temos a redução de 1 a 2/3. A redução maior ou menor vai depender se houve ou não aproximação com o resultado. Não é isso? Quanto mais próximo da morte tiver sido a lesão, nós vamos ter, quanto mais próximo da morte estivermos numa tentativa de homicídio, menor é a redução de pena. Quanto mais distante da morte estivermos, maior é a redução. Pois bem, de qualquer forma, independente da redução, nós vamos ter uma pena de 6 anos. Se reduzir ela de 2/3, nós também vamos passar de 2 anos, né? Vamos começar com 2 anos. Porque a lesão corporal... Aqui, ó, quer ver? Deixa eu projetar aqui para vocês, porque eu ficar falando assim, vocês vão falar, esse professor tá doido. Vamos pela ordem aqui, gente. Deixa eu lançar esse troço aqui. Isso. Aqui, ó. Olha aí no chat para vocês verem. Se a lesão corporal resultar, no exemplo citado aí para você, deformidade permanente aqui, perda ou intrusação de membro, sentido ou função. Se a pessoa ficou paraplégica, trata-se aqui no caso de lesão corporal gravíssima. Pena de 2 a 8. Pena mínima é 2. Neste caso aqui, por mais que a pena seja mais alta, ainda assim, responder por lesão corporal grave é melhor do que responder por tentativa de homicídio. A pena, por mais que seja mais alta, a pena é menor. Convém mais responder por lesão corporal grave do que por tentativa de homicídio. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, lesão seguida de morte mas aí é outra coisa, né? Lesão seguida de morte, a pena é maior, mas aí é outra coisa. Qual é o problema? O problema é que a tentativa de homicídio é julgada pelo tribunal do júri. E a lesão corporal é julgada pelo juiz de direito. O juiz de direito, ele tende a ser muito mais técnico. Ele é mais técnico. Então, o que acontece? Júri, às vezes, sai cada decisões que a gente não sabe, né? Você vê assim que o troço não está muito fundamentado. Por quê? Porque o jurado não tem que fundamentar, o jurado ele não tem que justificar o seu voto, ele simplesmente vota, se condena ou absolve. No caso do juiz de direito, não, ele tem que fundamentar, ele tem que indicar nas provas, no monte de provas que ele tem que indicar qual delas serve de fundamento para ele condenar. Então, por mais que a pena da lesão corporal seja menor do que a pena de tentativa de homicídio, a depender das circunstâncias, é melhor responder por tentativa do que por lesão, porque na lesão você vai cair numa pessoa técnica que não tem conversa. Na tentativa de homicídio, entre aspas, o jurado, de repente, ele pode ser mais benevolente com você. Você que cometeu a conduta. Correto? Vamos lá. Professor? Pois não. A pessoa que induz responde pelo mesmo crime de quem pratica? Não. Nós vamos falar sobre punição na nossa próxima aula. Não responde pelo mesmo delito, não. São delitos diferentes. Perdão, é o mesmo crime, são penas diferentes. São penas diferentes. Porque isso é até uma questão, assim, é bem tranquilo da gente visualizar isso, né? Não é lógico, não é justo eu
sempre digo, eu tinha um professor que falava, olha, direito é lógica e bom senso. Direito é lógica e bom senso. Fere o bom senso, fere a lógica, duas pessoas, uma que simplesmente estimulou e a outra que foi lá e deu as 20 facadas, fere a lógica que as duas tenham a mesma pena, né? Não tem lógica isso é evidentemente injusto. As penas são diferentes. Vamos lá. Aqui. Arrependimento do partícipe. Nós estamos falando aqui, vocês viram no semestre passado, desistência e arrependimento eficaz. Arrependimento do partícipe. É possível arrependimento do partícipe? É possível, em função do seu arrependimento, o partícipe não responder pelo delito? Só é possível o arrependimento do partícipe, a não responsabilização, se nós estivermos falando de participação material. Se nós falarmos de participação material, é possível a gente visualizar a desistência, é possível a desistência voluntária, é possível a gente visualizar o arrependimento, né? A participação da pessoa seria fornecer uma arma para o cometimento do homicídio. A participação da pessoa seria fornecer a arma para o cometimento do homicídio. Ela promete emprestar a arma, porém, na hora de emprestar, ela se arrepende e não empresta, ela desiste de emprestar, ou então ela chega a emprestar a arma, porém, no momento posterior, ela se arrepende, ela vai lá e pega a arma que emprestou. Nós temos aí, é possível nós visualizarmos o arrependimento, a desistência e o arrependimento do partícipe, quando nós estamos falando de participação material. Se nós estivermos falando de participação moral, porém, se a gente estiver falando de participação mediante instigação ou induzimento, neste caso, não há possibilidade de se falar em isenção de responsabilidade, não. Se uma pessoa instigou ou estimulou a outra a cometer o delito, e, óbvio, esse delito venha a ser cometido, né, porque a gente precisa que o delito seja pelo menos tentado, não dá para se falar em arrependimento, não. Arrependimento para o partícipe, só existe o arrependimento material. Tentativa de participação, gente. Tentativa de participação. Nós temos a tentativa no cometimento do delito, né? Nós podemos, uma pessoa pode ser estimulada ou ser induzida a participar, a ser estimulada, ser induzida, ser instigada a cometer um delito, e ela apenas tentar cometer esse delito, ela não consegue consumar o autor. Nós vamos ter aí uma tentativa de pessoa, vamos dar nome aos bois. A pessoa pode ser instigada ou induzida a cometer um homicídio, e ela pode tentar cometer este homicídio e não conseguir. O partícipe, aquele que a induziu ou instigou, vai responder pela tentativa, por participação na tentativa de homicídio. Beleza? Agora, tentativa de participação, só se nós pensarmos realmente na participação material. É possível nós pensarmos em tentativa de participação na participação material. Ocorre que, para que haja a responsabilização do partícipe, ele tem que
efetivamente participar. Mais uma vez. O autor, ele responde tanto pelo crime consumado, quanto pelo crime tentado. Beleza? E o partícipe o acompanha. Se o autor consumou o delito, o partícipe responde pelo delito consumado. Se o autor apenas tentou o delito, o partícipe responde pelo delito tentado. Porém, não dá para se falar em tentativa de participação. Não existe responsabilização, existe responsabilização penal pela tentativa de cometer o crime. Não existe responsabilização penal pela tentativa de participação. Se eu tentei emprestar a arma para a pessoa cometer o crime, mas não consegui, eu tentei emprestar a arma para a pessoa cometer o crime, mas não consegui, se eu não a estimulei, se a minha participação seria apenas essa participação material, se eu tentei, mas não consegui, se não houve induzimento nem instigação da minha parte, se eu não tive uma participação moral, eu teria apenas essa participação material. Se eu tentei emprestar, mas não consegui, eu não respondo pelo crime. Não existe responsabilização penal por tentativa de participação. Ou a pessoa participa, ou a pessoa não participa. Correto? Participação em cadeia, gente. Participação em cadeia. A participação em cadeia, ela ocorre... Aqui, isso. A participação em cadeia, ela ocorre quando nós temos A estimulando B, quando uma pessoa, e é possível, é mais fácil da gente visualizar a participação em cadeia, quando nós estamos falando de participação moral, quando nós estamos falando de induzimento ou instigação. Se nós imaginarmos em A estimulando B a estimular C para cometer um crime contra D, cometer um homicídio contra D. Nós temos, neste caso, participação em cadeia. João estimula Antônio a estimular José a matar Paulo. Nós temos aqui participação em cadeia. Um exercendo a participação moral com relação ao outro. Também não é difícil nós pensarmos numa participação material. João empresta a arma para Antônio, que empresta todos com o liame subjetivo existindo. O empréstimo não foi ao acaso. João empresta a arma para Antônio, que empresta a arma para Carlos, matar Paulo. Nós temos aí participação em cadeia, correto? Professor Pedro, com licença. Então, a participação em cadeia seria possível tanto na participação moral quanto na participação material? Sim, ela é mais fácil de visualizar na participação moral. Mas nada impede, como nesse exemplo que eu acabei de dar, nada impede que ela exista também na participação material. Entendido, obrigada. Beleza. Professor, Pois não. Na participação em cadeia, então, a liame? A liame, tem que existir o liame. Tem que existir o liame. Tem que existir o liame entre todos eles. Nós estamos todos trabalhando no mesmo sentido. Nós estamos todos trabalhando no propósito do homicídio que vai ocorrer lá na frente. O liame subjetivo, ele tem que existir. Leandra, nós vamos falar de pena, de pena na nossa próxima aula. Eu vou informar para vocês como é que se dá a aplicação de pena no caso de partícipe. No caso de partícipe, no caso de autor.
Mônica, um segundinho aqui, nenhuma palavra só. Qual é a diferença entre lesão corporal e tentativa de homicídio? Para dar sequência na nossa aula. A diferença entre lesão corporal e tentativa de homicídio é que na lesão, o propósito, o que se analisa é o propósito. Se o meu propósito foi apenas lesionar, foi apenas ferir a pessoa, eu respondo por lesão corporal. Se o meu propósito foi matar a pessoa, eu respondo por tentativa de homicídio. O que difere um do outro é isso. O que difere um crime do outro é isso. Aí você fala, mas como é que vai provar se a pessoa queria ou não queria matar? Aí já é questão de prova, aí é outra história. O que difere um delito do outro é isso. Beleza? Vamos lá. Na participação em cadeia, que acabamos de falar, né, nós temos ali a participação material ou moral existindo entre mais de uma pessoa até se chegar ao autor, aquele que propriamente executa a ação criminosa. Além desta participação em cadeia, nós temos a chamada participação sucessiva. O que é a participação sucessiva? Na participação sucessiva, nós temos mais de uma pessoa atuando como partícipe, porém, um não sabe da participação do outro. Na participação em cadeia, todo mundo sabe, um sabe da participação do outro. Existe esse liame subjetivo entre eles, na participação em cadeia. Na participação sucessiva, não há este liame subjetivo. Um não sabe da participação do outro. Por exemplo, uma pessoa já falou do seu propósito de matar a outra, uma pessoa falou do seu propósito, está com o propósito de matar a outra, não é? E 3 pessoas distintas, sem saberem uma da outra, elas instigam, né? Aí já não é nem induzir, porque já há um propósito prévio, nós já temos o propósito prévio do autor contra a vítima, 3 pessoas distintas, uma sem saber da outra, instiga o autor que vá lá, efetivamente, vá lá, realmente mate. Dá sequência no seu propósito, mata a pessoa. Tem uma participação moral na modalidade instigação. Uma sem saber da outra. Neste caso, nós temos participação sucessiva. Nós não temos participação em cadeia. Na participação em cadeia, uma tem ciência da participação da outra. Tranquilamente também é possível nós pensarmos em participação sucessiva com participação material, da mesma forma. A pessoa pode falar do propósito, o autor pode falar do propósito dele de matar a vítima, e 3 pessoas distintamente fornecem para o autor meios para que ele execute o crime. Nós temos aí participação sucessiva, 3 pessoas que não estão atuando com liame subjetivo, mas estão com o mesmo propósito. Beleza? Vamos lá. Participação após a consumação. O que se questiona é o seguinte, gente. Será que é possível a participação? Vocês estudaram no semestre passado as fases do cometimento do delito. Né? Nós temos atos preparatórios, a gente tem a conduta, a gente tem o resultado, a gente tem a consumação, temos o exaurimento. Se pergunta, é possível a participação após a consumação do delito? Via de regra, não. Via de regra, não se é possível a participação após a consumação. Porque a participação, ela se dá ou por meio da participação moral com induzimento ou instigação, ou por meio da participação material no fornecimento
dos meios para o cometimento do crime. Se o crime já está consumado, via de regra, não há que se falar em participação. Nós temos apenas uma exceção prevista em lei, que está no artigo 159 do Código Penal. Nele é possível a participação após a consumação. 159 está aqui, é o crime de sequestro, o cárcere privado. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Veja só, gente. Aqui no caso, para se falar em participação após a consumação, quando nós estamos diante de um sequestro, a partir do momento em que a pessoa foi privada da liberdade, o delito já se consumou. A partir do momento que a pessoa foi privada da liberdade, o delito já se consumou. Não precisa se chegar até o pagamento do resgate para se falar que o delito o crime de sequestro só vai se consumar com o pagamento, quando houver o pagamento do resgate. Não. A partir do momento que a pessoa foi privada da liberdade, já houve a consumação do crime. Em função disso, nada impede que um partícipe forneça meios para que a pessoa seja mantida presa, ou um partícipe estimule os autores e fala, não, realmente, mantenha a pessoa, segura firme aí, vai na fé, fica aí no seu propósito firme, que eles vão pagar. Essa participação moral ou material, no caso do crime de sequestro, é possível que ela se dê após a consumação do crime. Por quê? Porque este delito aqui, em especial, ele não precisa, ele se consuma apenas com a privação da liberdade. Nós não precisamos do pagamento do resgate para se falar em consumação no crime de sequestro. Como é que é, Lucas? Caso de auxílio. Não entendi. Professor, Consumação para ocultar provas após a consumação do crime, aí não, aí nós vamos ter um crime próprio. Aí nós vamos ter crime próprio. Tem um crime próprio, não tem nada a ver com o crime já consumado. Nesse caso, não. Há um delito próprio contra a administração da justiça. Tem crimes próprios. Também não. A pessoa não pode responder por quem oculta o cadáver após morto, não tem como ela responder. Ela não vai responder pelo homicídio, não, hein? Tanto é que existe o crime de ocultação de cadáver. Correto? Se eu tiver estimulado a pessoa, virado e falado, ó, o negócio é o seguinte, vai lá e mata, pode ir lá e matar, vai na fé, que depois eu oculto o cadáver. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa, né? Eu fui partícipe no cometimento do homicídio. Participação então, por... Pois não. Oi, professor. Então, a exceção acontece apenas nesse caso? A exceção mais clara, a exceção que nós temos, é essa exceção prevista aqui no 159. Ok, obrigada. Via de regra, qual é a regra? A regra é que não há que se falar em consumação, em participação após a consumação, exceto se estivermos falando de crime de cárcere privado, ou se for criado um outro delito aí, em que a sua execução se estende no tempo. Muito bem. Participação por omissão.
participação por omissão. Nas modalidades de participação que eu indiquei para vocês, nós temos a participação... Está projetado para vocês aí o slide, não tá, gente? Tá. Nós temos a participação material, quando há o fornecimento de meios para o cometimento do crime, e nós temos a participação moral, quando há o induzimento ou a instigação. Vejam vocês que são todas formas positivas de atuação. Nós precisamos de um atuar positivo por parte daquele que comete o delito. Por parte daquele, nós precisamos de um atuar positivo por parte daquele que atua como partícipe. Ou ele fornece meios, ou ele induz, ou ele estimula. Ou ele induz, ou ele instiga. Beleza? A participação por omissão, ela é possível em algumas situações. Em algumas situações, ela é possível. A regra, como disse, é a participação por ação. Em algumas situações é possível nós imaginarmos a participação por omissão. Apesar de que essa participação por omissão, ela acaba que ela se aproxima muito da participação por ação. Na verdade, essa abordagem ela é importante para nós fazermos a distinção entre a figura do garantidor e a figura daquele que atua simplesmente como partícipe. Vamos falar aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Nós sabemos que está ocorrendo uma série de assaltos num bairro, está ocorrendo uma série de assaltos na rua, e uma empregada doméstica, que está morrendo de raiva de seus patrões, fala, você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou sair e não vou trancar o portão. Hoje eu vou sair, não vou trancar o portão, com o propósito de que o autor, o assaltante, né, que ele vem aqui e cometa o delito. Com o propósito de que ele vem aqui e cometa o delito. Nós tivemos uma omissão por parte dela, no não trancar o portão, né? Tivemos uma omissão por parte dela. Nesse caso, nós temos uma participação por omissão. É importante se falar isso por quê, gente? Porque, igual neste exemplo, nós temos que saber fazer a distinção entre aquele que atua simplesmente como partícipe daquele que atua como garantidor. Vocês lembram da figura do garantidor? Vocês estudaram no semestre passado. O garantidor é aquele que tem a obrigação de evitar que algo aconteça. Se ao invés de nós estarmos falando de uma empregada doméstica, se nós estivéssemos falando que tratava-se de um condomínio, era um condomínio que tinha vigilância privada contratada. Nós tínhamos ali o vigilante patrimonial, ele tinha a obrigação, essa era a obrigação dele, de guardar, de realizar ali a segurança do patrimônio dos condôminos. Se esse vigilante, se ele se omitisse nessa sua obrigação voluntariamente, com o propósito de que o assaltante fosse lá e furtasse, seja o que for lá das residências, neste caso, ele responde como coautor. Ele responde para o crime naquela modalidade de crime comissivo por omissão. Ele responde comissivamente pela sua omissão. Por quê? Porque ele ocupa a posição de garante.
Isso vocês viram no semestre passado. Beleza? Professor, Pois não. aqueles guardinhas que ficam passando na rua com aquela motinha fazendo barulhinho, eles são um tipo de garantidor ou não tem nada a ver? Eles não ocupam, eles não podem, eles não são vigilantes patrimoniais, né? Eles não são contratados com esse propósito. Eles não são contratados com esse propósito. Eles não têm essa obrigação, não. Eles não respondem dessa forma, não. Não se enquadram aqui nessa função, não. Entendi, obrigada. Por fim aqui, gente, para fecharmos bem a noite. Desvio subjetivo de conduta. Esse aqui dá problema. Esse aqui dá problema. Desvio subjetivo de conduta. Vamos lá. Fernanda, por favor. 29, parágrafo 2º. Olha lá. 29 diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. O que nos diz o parágrafo 2º? Se algum dos concorrentes Espera só um tiquinho, Vitor. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos lá. Desvio subjetivo de conduta. Por que desvio subjetivo? O que é subjetivo? Subjetivo aqui está no sentido de propósito. Subjetivo é propósito. Quando você fala de desvio subjetivo de conduta, você está falando de desvio de propósito. Desvio de propósito por parte de quem? Desvio de propósito por parte do autor da conduta. Desvio subjetivo por parte do autor da conduta. Vamos para o caso concreto, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Eu, partícipe, estimulo a pessoa, falo, olha só, a pessoa vira para mim, o autor vira para mim e fala: eu estou a fim de dar um couro na vítima. Eu estou a fim de dar um couro nela, estou a fim de deixar ela com as pernas bambas. Ou seja, estou a fim de causar lesões corporais na vítima. Eu, partícipe, autor moral, viro para ele e falo: você está certíssimo. Vai lá dar um couro arrumado nela. Eu, partícipe, o que ele me falou que ele queria? Ele falou que ele queria causar lesões corporais. Beleza? E o que eu falei? Vai lá. Eu o instiguei, né, nesse propósito que já existia. Vai lá e comete realmente. Pois bem. Chega na hora dele dar o couro, do autor dar o couro na vítima lá. Se o autor vira e, ao invés de dar um couro na vítima, na hora que ele está com a vítima lá no chão, ele pega e dá um mata-leão na vítima e mata a vítima asfixiada, como é que nós ficamos? Como é que fica a participação neste caso? O que o parágrafo 2º está nos dizendo é: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Eu quis participar de um crime de lesão corporal.
eu, partícipe, te estimulei a praticar um crime de lesão corporal. Se você, durante as lesões, fez o favor de mudar de ideia, dar um mata-leão na pessoa e ocasiona um homicídio, neste caso, nós vamos ter aí uma quebra. O partícipe vai responder por lesão corporal. O autor vai responder por homicídio. Por quê? Porque houve um desvio subjetivo de conduta por parte do autor. Beleza? Essa é a primeira parte do parágrafo 2º. Essa é a primeira parte. Aí vamos para a segunda parte do parágrafo 2º. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pois bem, vamos virar. A situação agora é a seguinte. A situação agora é outra. Aquela pessoa que disse para mim que estava a fim de causar lesões na outra, ela vira e fala para mim, eu vou ocasionar, eu vou dar um couro naquela outra pessoa ali. E eu estimulo ela, vai lá, vai mesmo. Ela vira e fala, eu quero causar lesões nessa pessoa. Eu vou causar lesões nela de facão. Vai ser com facão. Falei, não, moço, vai lá mesmo, eu vou lesionar ela todinha no facão. Eu viro e falo, não, tranquilo. Aí a pessoa vai lá e na execução da sua lesão contra a vítima, ela vai atingir a femoral, a pessoa vem a morrer. E aí? O autor cometeu um homicídio. O partícipe vai responder por homicídio ou vai responder pela lesão corporal, que era o que ele estava estimulando? Neste caso, o parágrafo 2º nos diz que ele continua respondendo pela lesão corporal. Porém, a pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. É óbvio que se uma pessoa vira para outra e fala assim, se uma pessoa vai dar um couro na outra de facão, né, eu vou ali causar muitas lesões naquela pessoa de facão. A possibilidade de ocorrer uma lesão fatal é muito grande. A possibilidade é muito grande. Em razão disso, por mais que eu tenha estimulado a apenas cometer a lesão corporal, nesse exemplo dado, eu vou responder sim por lesão, porque esse foi o meu ânimo, esse foi o meu propósito, porém, a pena vai ser aumentada em função de que o resultado mais gravoso, que constitui outro crime, era previsível, e ainda assim eu estimulei. Tranquilo? Pode. A não denúncia, Vitor, aquele que tem conhecimento, se não denuncia, aí nós temos, é uma situação muito interessante, porque a gente tem que saber, se a gente visualizar uma forma de participação, uma forma de estímulo na ausência, é até interessante, né? O pessoal costuma dizer que se você não tem a responsabilização por um determinado delito, ele acaba virando coisa normal. Se a companheira ou o companheiro não denuncia, se a companheira não denuncia o companheiro que abusa da filha, nós podemos ter aí, sim, um estímulo ainda que velado.
nós podemos ter aí um estímulo ainda que velado. É uma situação possível. Muito interessante. Interessante esse exemplo que você colocou. Não entendi sua pergunta, Leandra. Existe a possibilidade de desvio de conduta ser de responsabilidade menor? A pessoa decidiu cometer um delito menor, é isso? Isso, por exemplo, no exemplo que você estava dando de bater, eu chego para alguém e falo, ó, eu quero matar a pessoa na porrada, bater, bater, Uhum, bater até matar. E a pessoa fala, também acho que deveria fazer isso. Bate até matar. Aí na hora que eu tô batendo a pessoa, eu falo, não, eu não quero matar, não, vou só deixar a pessoa com muita lesão. Tipo, ele pensou em matar, mas aí depois ele não matou, mas antes a uhum, pessoa havia falado para matar. uhum. Só alejar. Foi, foi o que nós falamos agora há pouco, da desistência voluntária. A pessoa desiste de perseguir na sua conduta e responde só pelos atos praticados. E o partícipe tem aquela biga entre os doutrinadores, entendendo se o partícipe responderia pela tentativa de homicídio ou pela lesão. A posição que prepondera é que ele responde pelo mesmo crime que o autor, ele responde pela lesão. Cumplicidade e favorecimento real, gente. Cumplicidade e favorecimento real. A cumplicidade, fala-se em cúmplice, nós falamos em coautor quando nós estamos diante de dois autores, e nós falamos em cúmplice quando nós estamos diante de um autor e de um partícipe. A pessoa é cúmplice. Um autor e um partícipe, fala-se em cumplicidade. Ou se nós estamos diante de dois autores, fala-se em coautoria. Beleza? Cumplicidade e favorecimento real. Na cumplicidade, nós vimos que sempre há o ajuste prévio ou simultâneo ao cometimento do delito. Na cumplicidade, nós sempre temos o ajuste prévio ou simultâneo ao cometimento do delito. A instigação, o induzimento, o fornecimento de meios materiais, ou ele é prévio, ou ele se dá no ato da consumação. Beleza? No favorecimento real, o favorecimento real, ele ocorre quando, passado o delito, eu não estimulei anteriormente, eu não forneci meios para o cometimento, passada a consumação do delito, se eu viabilizo o proveito deste crime, neste caso, eu cometo o delito de favorecimento real. Eu não, estou falando do proveito do crime anterior. Eu não participei do crime nem na modalidade de participação moral, nem material. Eu apenas estou viabilizando o aproveitamento do proveito do crime anterior. A gente pode pensar isso num furto. Vamos lá, olha aí. Aqui, exatamente. Olha lá. Quando o criminoso, fora dos casos de coautoria ou participação, quando prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou participação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Se uma pessoa, eu não sabia que a pessoa iria cometer um furto, eu não tinha conhecimento disso, eu não forneci meios para ela cometer este furto, eu não a estimulei. Passado o furto, essa pessoa vira para mim e fala que acabou de executar um furto ali, furtou, foi numa garagem dessas de revenda de veículos, foi furtado 5 veículos e ele está sem lugar de colocar os veículos. Eu viro e falo, não, tranquilo, eu tenho um galpão aqui, você pode deixar eles aqui no meu galpão? Eu estou auxiliando
eu estou viabilizando ele tornar seguro o proveito do crime. Neste caso, eu não sou partícipe no crime de furto. Eu não o estimulei, eu não o induzi, eu não instiguei, eu não forneci meios para que ele cometesse o furto, porém, após consumado o delito de furto, eu forneci a ele meios para garantir o proveito do crime. Neste caso, quem efetuou o furto vai responder por furto e eu responderei por eu que participei eu que atuei nesse segundo momento, eu vou responder como autor, não como partícipe, eu responderei como autor pelo crime de favorecimento real. Eu prestei auxílio aí para que fosse garantido o proveito do crime. Como é que é, Jessé? Se o autor do delito for um lutador, é considerado previsão de resultado mais grave? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, professor, o Sim. lutador, ele é considerado como se fosse uma arma branca, né? Até quando a questão de lesão corporal, né? A questão o cara se envolve numa briga, é diferente de uma pessoa que não é lutador, né? Por isso que surgiu essa dúvida da questão de previsão de um resultado mais grave do que se fosse uma pessoa comum, né? Não, porque a gente responde pelo ânimo, eu respondo pelo ânimo, pelo meu propósito. Se a pessoa exata, é até interessante isso que você colocou, é pelo seguinte, que se a pessoa for um lutador, é muito mais fácil um lutador esportista, é muito mais fácil ele ter ciência da força dele do que um pedreiro que carrega peso pra caramba, que exerce um serviço braçal. O lutador sabe como bater para matar ou não matar. Ele sabe como bater. Se o lutador vira para mim e fala, eu vou dar um couro naquela pessoa. O lutador que sabe bater, que sabe imobilizar, que sabe fazer tudo direitinho. Se ele vira para mim e fala, eu vou dar um couro naquela pessoa, eu viro e falo, vai lá, ok, faz isso mesmo. Só que ele depois, durante a luta, ele muda de ideia e decide matar a pessoa, eu não posso responder pelo homicídio como ele, não. Diferente é se fosse um pedreiro e virasse e falasse, eu vou ali e vou dar um couro na pessoa de lebanca. Vou quebrar as pernas dela. Aí você pensa aquela ferramenta lá, o cara é acostumado a estourar cimento, aquela ferramenta lá pesadíssima, a possibilidade dele atingir uma região letal é grande. E ele atinge, neste caso, eu visualizo como muito mais fácil. Nossa, senhor. Então, no caso, ele fica como o lutador, e nesse caso aí, seria como um agente de segurança pública, né? Que ele é considerado perito, né? O lutador responde pelo homicídio, porque ele mudou o propósito dele, e aquele que estimulou o lutador vai responder pela lesão corporal. Certo? Gente, olha o seguinte, com isso aqui, nós fechamos a nossa disciplina, digo, nós fechamos aí a nossa segunda aula sobre lesão, sobre concurso de pessoas. Eu havia marcado para hoje a nossa atividade, mas ela vai ter que ficar para a nossa próxima aula. A próxima aula a gente inicia com um debate rapidinho sobre ela, beleza? Eu tinha que encerrar hoje o concurso de pessoas, não tem jeito, encerrar essa primeira parte. A outra parte de concurso de pessoas é curtinha, fala sobre pena, e aí vai dar, acredito que numa mesma aula nós vamos ver a pena e vamos ver o trabalho. Não foi postada? Não, pode deixar que eu vou verificar isso. Vou verificar a questão dessa postagem aí. Eu já vou fazer uma chamada rapidão aqui, deixa eu...
parar, não precisa, pode interromper a gravação. Não.